Se você quer aprender de fato a se comunicar consigo mesmo e com os outros, você precisa ler esse livro aqui. O Cérebro da Criança está longe de ser um livro somente para a infância. Ele desvenda de forma simples, mas muito bem embasada, como a neurociência pode nos ajudar a nos relacionarmos com mais afetividade e efetividade. Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos de volta a esse canal. Eu sou Janaína Ferreira, uma assistente social, pesquisadora em comunicação não violenta, CNV. Se você já me acompanha por aqui, já sabe, deixa sua curtida, o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais pessoas. Só assim, minha gente, com a sua curtida, o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. E essas pessoas também possam ser impactadas pelo conteúdo que eu compartilho aqui com vocês. E se você é do time maratonador de vídeos, com certeza já me ouviu falar muito que a nossa infância é onde tudo começa. É nela que moldaram os adultos que nós somos hoje. E se você foi moldado a partir de uma comunicação violenta, as chances de você ter dificuldade de se relacionar são grandes. Nesse livro aqui, os autores Daniel Siegel e Tina Paine explicam com muita clareza como os cérebros das crianças funcionam e como os pais podem usar de conceitos aparentemente difíceis, complicados, da neurociência para criar filhos prósperos e felizes. Basicamente, o livro ensina como nós podemos integrar as duas partes, dois hemisférios do nosso cérebro, o hemisfério esquerdo e o direito, para que juntos eles possam trabalhar a nosso favor, para que a gente possa tomar decisões e ter comportamentos mais assertivos e saudáveis. Há muito tempo eu já queria ler esse livro para me ajudar na educação da minha filha, que hoje tem 3 anos. Mas eu fui surpreendida quando iniciei a leitura e percebi que o que tem aqui não serve apenas para crianças, mas também para nós adultos. O que é maravilhoso, porque se você não teve pais que te ensinaram a usar o cérebro de forma integrada e aprender a verbalizar os seus sentimentos, agora você tem essa oportunidade por causa dos seus filhos e por eles. E isso é uma quebra de padrão, minha gente, gigantesca. Uma ruptura no ciclo de violência tremenda que vai beneficiar a geração dos seus filhos e posteridade. Quando eu percebi o potencial desse livro, eu já usei ele como base do meu livro, que em breve será lançado. Contarei esse detalhe em um próximo vídeo exclusivo, tá? Porque assim, como eu estudo CNV, as estratégias da neurociência e da PNL são fundamentais para que eu possa mudar a minha comunicação interna e externa também. Mas o que isso significa na prática? Você lembra de algum episódio na sua infância onde você caiu e se machucou? O que os adultos à sua volta fizeram quando te viram nessa situação? Eles te acolheram ou te deram uma bronca? E esse acolhimento, ele foi do tipo, não chora, vai passar rápido? Ou foi aquele acolhimento onde deixou você falar, contar a versão da sua história, contar essa sua versão da história, de uma forma empática e respeitosa? Lembro do episódio do meu irmão, muito traquina, né? Uma criança saudável que gostava de explorar, se colocar em risco. Ele subiu numa árvore que tinha em frente à casa dos meus pais e se desequilibrou e caiu com as costas no chão. Meu avô nessa época era vivo e quando meu pai saiu correndo, desesperado, para poder socorrer o meu irmão do jeito bruto dele, colocou o meu irmão para dentro de casa. E meu irmão entrou chorando, o meu avô não teve demora. Ele pegou a bengala dele, sentado lá no terracinho, pegou a bengala e bateu nas pernas do meu irmão, como forma de punição por ele ter caído e se machucado, desconsiderando totalmente a dor e o medo que aquela criança estava sentindo naquele momento. Esse é só um dos inúmeros exemplos que eu posso citar aqui da minha infância, onde os castigos verbais e físicos imperavam com naturalidade. E infelizmente, isso até hoje ainda é usado de forma muito natural por muitas famílias, por mais que seja crime. Eu nunca perguntei ao meu irmão como é que ele se sentiu naquela época. Nem sei se ele lembra, porque a nossa memória tem um mecanismo de autodefesa que ela bloqueia essas memórias mais dolorosas. Então, a nossa mente esconde lá no fundo do subconsciente as memórias mais dolorosas e a gente não consegue acessar de forma consciente. Mas as sequelas daquele episódio de dor, eles continuam existindo e fazendo parte da nossa vida e a gente não sabe de onde eles vêm. No livro, o Daniel e a Tina mostram que essas memórias dolorosas que causam traumas profundos não são uma sentença para a vida toda. Existe saída, pois o nosso cérebro ele é
plástico ou moldável. Você já ouviu falar em neuroplasticidade? Então, é a nossa capacidade de mudar a estrutura do nosso cérebro a partir das experiências que a gente vive ao longo da vida e da reprogramação mental. E o melhor é que ela não acontece somente na infância, quando o cérebro está se desenvolvendo. Ela também acontece na fase adulta e na velhice, ou seja, não tem idade para que essas reprogramações aconteçam. E isso é definitivamente fantástico. Quando aprendemos a integrar o nosso cérebro, o esquerdo, que é responsável pela lógica, pela linguagem, e o direito, que é responsável pelos nossos sentimentos e emoções, nós conseguimos ter uma criança mais colaborativa e nós adultos conseguimos ser mais autorresponsáveis pela nossa própria vida. Eu poderia falar por horas desse livro, mas deixo para você dar continuidade aí na sua casa. Você já deve ter percebido que a sua vida pode ter uma mudança significativa se você passar a entender os conceitos e aplicá-los na sua vida. E para facilitar, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, então clica e já adquire o vídeo e começa a tua leitura. E não esquece, me deixa saber aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, se você se interessou por esse livro, se você ficou curiosa, e curte, minha gente. Curte para que o YouTube recomende, tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo.